Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Michael Bayer, un joven que nos motivará a vivir apasionadamente la misión. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza, Cielo o Infierno, Salvo o Perdido. Para solicitarla solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Michael Bayer nació en Brasil en un hogar marcado por las dificultades y las enfermedades que definieron su infancia. Sin embargo, fue en su adolescencia cuando algo profundo sucedió. Conoció a Dios y su vida tomó un rumbo inesperado, lleno de propósito y esperanza. Hoy, a sus 34 años, vive en Chillán junto a su esposa Mayra, con quien ha construido una vida de fe y servicio. En 2024, ambos emprendieron un viaje misionero al Amazonas como parte de una ONG respaldada por la Iglesia Adventista. Allí, no solo ayudaron a transformar vidas, sino que fueron testigos de un sinfín de historias de sanación y renovación, tanto en las personas a las que apoyaron como en aquellos voluntarios que se unieron al trabajo. El Amazonas les reveló muchas lecciones, pero lo más profundo que Michael lleva consigo es la certeza de que cada acto de amor y cada paso de fe abren puertas a transformaciones que solo Dios puede orquestar. Hoy conoceremos la apasionante historia de Michael Bayer. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Michael Bayer. Él es brasileño, apasionado por la misión y hoy, por supuesto, está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, Michael, qué placer tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto estar aquí con ustedes, un gusto saludar a cada una de las personas que nos asiste. A usted, Ángela, muchas gracias por la invitación. Bueno, a ti por aceptar. En algún momento conversamos en Identidad y ya han pasado varios meses, incluso de pronto años, no recordamos allí, pero me encanta que estés nuevamente en el programa, que podamos refrescar, comentar, recordar algunas cosas y mencionar unas vivencias recientes que has tenido y que son importantes de destacar hoy. Pero para quienes recién están en la sintonía allí en la Nuevo Tiempo, para entrar allí en contexto, cuéntanos un poco sobre ti, dónde vives, tu esposita cómo se llama, cuál es tu profesión, bueno, para conocerte y saber cómo estás actualmente. Mi nombre es Michael Bayer, soy brasileño y vine a Chile por misión. Aquí conocí a mi esposa, Mayra, y hoy actualmente trabajo en el área de marketing, trabajo también con gestión y asesoría a empresas en el sistema de mejorías de procesos. Excelente, Michael. Bueno, que Dios siga dirigiendo tu vida, la de tu esposita también, que el Señor les muestre claramente los planes y proyectos que tiene para ustedes. Michael, vamos a ir atrás en el tiempo. Yo quiero que tú me cuentes qué recuerdos tienes de tu infancia. Tengo entendido que fue un poco difícil, duro. Estuviste incluso a punto de morir junto a tu hermano, hospitalizados por mucho tiempo. Bueno, cuéntanos allí tu historia, Michael. Mis padres nos tuvieron ahí muy temprano. Mi mamá tenía solamente 14 años, mi papá 19 años. Y ahí ya empezó algunos temas. Nosotros, como mi mamá era muy jovencita, no teníamos muchas defensas. Entonces, con mi hermano gemelo, nosotros ahí tuvimos neumonía. Como saben sobre... Sí, neumonía bronquial, ok. Sí, tengo algunos temas de pronunciación y algunas palabras. Pero nosotros quedamos hospitalizados y mis papás en ese proceso se separaron.
Entonces ahí nosotros estuvimos muy cerca de la muerte, de verdad. Los médicos entregaron a los dos, guaguita ahí, chiquititos, en brazos, entregaron a nuestra familia sin vida prácticamente. Nosotros respirábamos con muy débil, era muy débil nuestra respiración y aí, de repente, apareceu um médico que estava sendo reemplazo a outro médico, eram amigos aí, estava reemplazando outro médico e disse: Oye, pero esses chicos têm pneumonia bronquial, que é um tipo de pneumonia onde ataca os pulmões, e nós tínhamos líquido no pulmão. Então, tiveram que fazer uma incisão, retirar um líquido do nosso pulmão. Quero recordar que nós não tínhamos um ano completado aún, e de repente volvimos a respirar com mais tranquilidade. Isso aí nos anos 90. Então, se não havia muita tecnologia como a hoje, minha cidade também tampouco era uma cidade grande que tinha hospitais preparados. Então, aí, se não for por esse médico, quizás hoje eu não estaria aqui contando um pouco dessa história. Meus papás, depois disso, como dije, se separaram e nós fomos viver com meus abuelos maternos. E eles, todos têm essa concepção de que os abuelos são tiernos, cuidam, pero meus abuelos tinham algumas adicções. Meu abuelo era militar e adicto ao álcool. Então, ele tinha essa adicção, então nós não tínhamos aquela relação tierna realmente quando uno tem na mente de abuelo com seus netos. Então, de aí começou muitas dificuldades. Claro, nesse momento, como niño, como guagua, nós não tínhamos muito conhecimento. Então, foi passando os anos, minha mamá se casou novamente, meu papá também se casou novamente, tiveram outros filhos, tenho outros irmãos igual, somos em total 5. Então, aí daí nunca tive muita necessidade material, não passei hambre, não tive, mas sempre houve essa diferença em trato entre outros irmãos e nós outros. Então, havia muita peleia, havia muita discussão, por exemplo, qualquer situação que passava, habla com tu papá, ele é seu padre, então ele que soluciona os temas. Se nós necessitava algo, por exemplo, todo niño lhe gosta de uma bicicleta, então me gostaria de uma bicicleta, habla com tu padre, ele é seu padre, ele tem que comprar a bicicleta. Então havia essa situação, mientras dentro da casa, meu outro irmão tinha todas as outras coisas, outro irmão não é gemelo. Então, sempre muitas essas dificuldades, muita essa luta, e com isso foram passando os anos. Então, com 9 anos, fui viver onde meu papá. E aí também enfrentei diversidades. Meu papá já estava casado, aún nesse momento não tinha outro filho, e minha madrasta tinha muitos celos de minha mamá, de minha família materna. Então, qualquer coisa era motivo de discussão, peleia, qualquer coisa retava-nos. Então, nós crescemos com essa visão de que a madrasta mal. E, posteriormente, eu entendi que o que ela estava fazendo era tentando cuidar a sua maneira os niños que não são suyos. Então, quedamos aí um ano com meu papá, e logo minha mamã conseguiu ter nossa guarda e passamos a viver aí com minha madre. E foi exatamente nesse momento, com 10 anos, que eu conheci a igreja. Conheci a igreja através do Clube de Conquistadores. Eu estava visitando a igreja com minha mamã e aí nos invitaram a participar do clube e me bautizei em 2002. E desde então nunca mais me alejei da igreja. Cada ano que foram passando, me involucrei mais com atividades, cargos, conhecendo um pouco mais do Senhor, entendendo o propósito que Ele tem tanto para a minha vida como para as demais vidas, né? Como missionário, nós não temos somente a responsabilidade de nossa vida, e sim, uma frase que eu costumo dizer é: se um não está preocupado com a salvação de outro, eu estou preocupado com minha salvação. Então, nós temos que estar sempre aí involucrado com missão, com atividades que levam outra pessoa ao Senhor.
Me encanta mucho lo que mencionaste allí, Michael, con respecto a esa reflexión que vienes allí mencionando de que si uno no ama o no está preocupado por la salvación de otra persona, que esperarse de la salvación individual. Y eso es lo que se dice muchísimo, ¿no? Es que la salvación es personal, es que la salvación es individual, pero nos genera un poquito de egoísmo y el Señor nos invita a amar a nuestro prójimo, a amarnos por supuesto, pero amar a nuestro prójimo y en ese sentido de preocuparnos también porque conozcan al Salvador, porque quieran aceptarle y por supuesto tengan vida eterna. Así que me gusta muchísimo ese llamado de atención allí que nos mencionas y esta frase allí que va muy bien. Y bueno, que tu bautismo se haya dado en este contexto maravilloso del Club de Conquistadores también es una invitación que aprovecho de inmediato para que nuestros amigos, quienes están viendo, escuchando tu historia y tienen niños, jóvenes, adolescentes que están pegados del celular, que puedan soltarlo un poco y puedan ingresar al Club de Conquistadores, porque eso hace la diferencia en su vida, con actividades al aire libre, campamentos, diversas actividades que puede fortalecer no solo, por supuesto, su carácter, su vida espiritual también, sino también darles herramientas para esta vida terrenal. Así que bueno, deben ingresar a clubes.adventistas.org y encuentren el Club de Conquistadores más cercano a su hogar. No se van a arrepentir. El Señor va a hacer grandes milagros en la vida de sus hijos, nietos, sobrinos, en quienes estén pensando en este momento para que puedan participar del Club de Conquistadores, donde Michael abrazó, conoció, le encantó, participó y en ese mismo contexto entregó su vida a Jesús mediante el bautismo. Michael, continuando con tu historia y lo mencionaste allí con respecto a la misión, cuéntanos cómo se da esa oportunidad de que puedas viajar al Amazonas como misionero junto a tu esposa y qué hicieron en ese lugar, Michael. Uno tiene que tomar cuidado con que pide el Señor, porque Ele entrega y Ele realiza nuestros sueños. Entonces, 2018 hice mi primera misión, vine a 2019 a Chile, hice misión, y ahí entonces conocí a mi esposa y teníamos un sueño de realizar una misión juntos. Y desde nuestro matrimonio en 2021, nosotros orávamos, Señor, por favor, nos dê a possibilidade de poder hacer uma missão como matrimônio juntos. E é difícil encontrar um lugar que acepte matrimônio e que o trabalho seja para os dois. Não é impossível, mas muito difícil. Então, estuvimos orando um par de anos e até que em 2023, por alrededor de agosto, creio, llegó un mensaje, una llamada de una persona que yo no conocía, de Brasil, es del sur de Brasil. No conocía su institución, su ONG, y me escribió y dijo, oye, me pasaron su contacto, le gustaría participar de una misión aquí, ser como coordinador. Y dije, ya, pero tengo que conversar con mi esposa porque soy casado y todo. Entonces, ahí, resumen de la historia, el llamado era para mí y ahí extendió el llamado para los dos y ahí se dio la posibilidad de nosotros servir al Señor en el Amazonas. Qué impresionante, Michael, porque tú dices, me llamó una persona, yo no la conocía, me dijeron, me pasaron tu número y cuando las cosas se dan así y es también una respuesta a oraciones que se empiezan a dar a deseos y anhelos no nuestros, sino del Señor, porque el Señor pone en nuestro corazón ese deseo de servir, de amar, de hacer su voluntad y eso hace la diferencia y cómo se dio allí en el caso de ustedes como matrimonio. Quiero que me cuentes con respecto a una de las experiencias que vivieron allá, qué fue lo que más te marcó y qué tenían que hacer en la práctica en ese lugar, Michael. Fueron hartas misiones que nosotros hicimos ahí. Entonces, nuestro trabajo era gestionar y coordinar estas misiones, estas personas, estos voluntarios, que en su mayoría eram pessoas não adventistas, profissionais de diferentes lugares do Brasil, de diferentes áreas, médicos, dentistas, psicólogos, kinesiólogos, diferentes áreas. Então, essas pessoas se reuniam
en Amazonas y nosotros nos conocíamos ahí personalmente, ahí en el momento de la misión. En el momento que nosotros empezamos la misión, era el momento que nosotros nos conocimos físicamente. Y partimos para la jungla, ahí para el río, las comunidades que están al margen del río. Entonces ahí nosotros vivimos muchas experiencias juntamente con los voluntarios y una de esas experiencias que me llamó mucho la atención, ese contacto que nosotros teníamos, tanto con la comunidad, né, que nos recebían, era todo bem administrado, eu já sabia que nós todos íamos para allá, que atividade ia ser, pero também o contato com essas pessoas, com esses voluntários. 98% de los voluntários eram de pessoas não adventistas, de todos os grupos. Então, teníamos que ter esse manejo de como lidar com um grupo de voluntários, diferentes pessoas, diferentes culturas, de regiões do Brasil, junto a uma comunidade de uma cultura completamente diferente de toda a região do Brasil. A saúde no Amazonas é uma grande questão. Aí, imagina, são diversas comunidades, 300, 400, 20, 30 pessoas, diferentes números, pero todas essas pessoas recebem atendimento em uma comunidade centro, né, uma comunidade principal. E todas essas pessoas, todas essas comunidades sumam aí ao redor de 3.000 pessoas, 4.000 pessoas. Então, o médico aí dessa comunidade tem que atender todas essas pessoas dessa região. Pero eles fazem isso somente uma vez à semana. E a metade do período, das 2 às 5. Como atender em um dia 3.000 pessoas? Entende? Então, é muito difícil. E então fomos aí e nos dimos conta que o médico disse que não ia atender porque primeiro que não tinha hora marcada e segundo que a situação dela era uma situação que necessitava ir para a cidade, uma cidade mais estruturada. Pero não fornecia transporte, não fornecia nada. Então aí as pessoas vivem uma situação muito precária. E quando chegamos aí, realmente a senhora estava acamada, chorava muito, reclamava de muito dolor na espalda, não podia caminhar e fomos com uma médica, um kine e uma enfermeira. E aí tomaram seus signos e tudo, signos vitais, e o kine al tiro começou a avaliar e realmente a senhora tinha uma situação na coluna que se levara mais tempo nessa situação, sem uma atenção, ela poderia perder os movimentos da perna. Então, aí, durante 3 dias, nós fizemos atenção, nos locomovemos até allá para que ela não se mova muito. O kine atendeu durante todos esses dias, uma atenção extensa, não era 40 minutos, eram 3 horas aí de exercício, movimentos, para que ela pudesse se sentir melhor. Durante as missões, nós arrecadamos remédios, então medicação. Então aí justo nós tínhamos uma donação de um medicamento que ela necessitava e o Senhor é maravilhoso. O que ela necessitava era o que nós tínhamos. E essas pastilhas são muito caras. Então a pessoa que donou, não sei, foi tocada por Senhor porque era justamente a medicação que essa senhora necessitava. E aí recebeu essa medicação. E nós como quedamos aí 10 dias, então depois desses 3 dias, seu filho volvió, dijo, mi mamá volvió a caminar, muchas gracias, lo que ustedes disseram, e isso nos dá uma satisfação muito grande. Wow, qué experiencia, Mike, con lo que Dios permite vivir. Y tú dices, un milagro que estuviese ese medicamento que alguien hubiese donado, que justo era el que necesitaba, que justo era carísimo, y es Dios dirigiendo. Y me encanta cómo Dios permite que nosotros seamos las manos y sus pies. Es un privilegio servirle y ojalá nosotros podamos entender ese llamado y hacer lo propio, decirle, Señor, muéstrame. ¿Dónde necesitas que esté? ¿Dónde necesitas que sirva? Porque siempre hay necesidad y nosotros debemos estar allí dispuestos, atentos para atender. ¿Por qué? Porque a eso hemos sido llamados y porque nos hace bien en el corazón. Y una última experiencia quiero que me cuentes con respecto a un joven padre de familia también, que estuvieron incluso ustedes como junta allí reuniéndose, lo que sucedió allí. Michael, cuéntanos.
eu me quedo em grupo, vendo se necessita algo. E justo entrei e estava atendendo esse jovem, que por casualidade era um conhecido meu, nós só tínhamos aí uma amistade. E entrei e havia como 4 médicos ao seu redor. E perguntei, olá, está tudo bem aqui? Necessita algo? Não, não, nós só estamos aqui fazendo a conduta e vendo o que passa com nosso amigo. E me saio, e 1 hora depois volto e aún seguia aí conversando com ele. E chamei um médico a um lado e perguntei, está tudo bem com o Erivaldo? A verdade é que ele tem dolores de cabeça, pero são dolores muito específicos, em horários de dias específicos. Não é como que sentia dolor assim em algum momento, em outro. Não, ele tinha dolor em certo momento do dia, em certa região da cabeça, e nos ha relatado situações em sua niñez que nos preocupa. Pero ele não tem essa enfermidade por isso, e foi explicando. E isso foi em enero. E necessitava urgentemente fazer vários exames para consolidar a informação se realmente necessitava. E aí os médicos, entregam aí na receita e ele fez os exames. E por Deus, ele logrou fazer os exames em um curto período de tempo. E o médico que ele atendeu era de um hospital privado. Disse, realmente você necessita urgentemente, você tem que estar em primeiro da lista para receber marca-passo, porque se demora mais, você vai falecer, você vai morrer. Então, a hora começou toda essa luta, oração, hicimos cadena de oração aí, os grupos orando por ele. Até os voluntários que não estão vinculados com a Igreja Adventista oraram de acordo com sua fé, e hicimos uma grande campanha aí de oração, e ele logrou. Quando foi julho, ele terminou seus exames em maio, junho, e em julho, menos de um mês, isso para a situação de saúde de Amazonas, é um milagre. E com um mês, ele logrou fazer a cirurgia e possuir marca-passo. E graças a um trabalho minucioso, a escutar com mais atenção a uma pessoa em uma situação vulnerável. Então, isso é igual testificar, porque, como digo, as pessoas que não estão ali, não têm uma fé, não seguem uma fé, veem essas coisas, e muitos médicos aí, durante as missões, diziam, Michael, não há explicação pelo que passa aqui. É uma experiência sobrenatural. Nós não vivimos isso nos hospitais. Aí nos hospitais é como que nós somos robóticos. A pessoa vem, senta, atendemos, sintoma daqui, passeia de allá, mas no que nós vivemos aqui é algo extraordinário. Nunca que nós vamos imaginar encontrar com essas situações, e muito menos encontrar solução, porque estamos em meio do Amazonas. Que vai dizer um paciente aqui, não, tranquilo que tudo vai resultar bem, e de repente resulta bem sem recursos, sem a situação. Então, de igual forma, o que nós fazemos aí, não predicamos solamente às pessoas da comunidade. Claro que a salvação, a ajuda chegava, mas também a los voluntários que participavam, experimentavam experiências sobrenaturais, lindas. Totalmente. El Espíritu Santo guiando sus vidas, el Espíritu Santo guiando la misión. Como en tiempos antiguos, en los tiempos actuales, Dios también se manifiesta. Yo quiero agradecerte, Michael, por tu tiempo, por la disposición. Se nos ha acabado el tiempo, seguramente hay muchas cosas más por contar, muchas más experiencias, pero agradecerte hasta aquí y bueno, invitarte para que nos dejes un mensaje final, un llamado de 30 segunditos a quienes están viendo, escuchando tu historia. ¿Qué les dirías para cerrar este capítulo? Adelante, Michael. Eu cerraria com um texto bíblico que a mim me encanta, que está em Romanos 12, verso 1, pero a los que queiram seguir leyendo, é um capítulo muito bonito, muito impactante. Pero aí habla sobre sacrifício vivo, Pablo nos invita a ser pessoas, a testigos, a pessoas que entregam mensagem, pero muito mais allá disso, que sejamos um sacrifício vivos, pessoas que actuam. Então, minha invitação hoje para as pessoas que nos escutam, nos veem, entregue ao Senhor, não somente em
conhecimento, pero em prática, seja um sacrifício vivo, seja uma pessoa que atua e predica o que crê. Essa é a minha invitação e espero que com essas histórias muito mais possam se sentir motivados. Amén, claro que sí, Michael. Muchas gracias por hacernos esa invitación a tener también clara nuestra identidad con Dios, esta identidad misionera que nos destaca, que nos alienta, que nos sirve en muchos aspectos de nuestra vida para contribuir, por supuesto, en la predicación del Evangelio de diferentes formas. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y, por supuesto, te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.